Tá ouvindo essa musiquinha aqui, ó? Essa daqui vai ser a trilha sonora de uma das melhores, se não a melhor série de 2023, hein? Salve guys, eu sou o Lich e eu confesso que desde que eu comecei a ver algumas análises e alguns rumores sobre alguns youtubers, né, que estavam comentando bastante sobre a nova série de The Last of Us, eu confesso que eu fiquei bem desconfiado, porque normalmente quando a gente vê videozinho de youtuber aí, pá, fazendo análise disso, não sei o que, análise 10 dias antes do lançamento da série, né, a gente sabe que o hype vai lá pras alturas e quando chega, muitas vezes, pelo menos eu, fico bem decepcionado com o que a série acaba entregando de fato, né. A série acerta em tudo que se propõe a fazer. Esses youtubers acabam hypando demais a nossa esperança com uma série nesse ano. Até porque, né, o cenário dos games em relação à adaptação de séries ou filmes mesmo, não tá muito bem representado ultimamente. A gente tem as séries, os filmes aí de Resident Evil, né, A gente tem aí os filmes, né, e as séries da Netflix, que até foi cancelada aí, de Resident Evil, o filme de World of Warcraft, e não foi muito bem, né, e até mesmo alguns filmes de Tomb Raider, que tem uma galera que fala que gosta, e tem outros que falam que não é legal, né? Mas desde que eu vi que a HBO seria responsável por fazer a série de The Last of Us, eu confesso que eu fiquei bem animado, né? Até porque a HBO não é a Netflix, que anda nos decepcionando cada vez mais que passa em relação à adaptação de praticamente qualquer coisa. A HBO, ela tem um bom catálogo aí, uma boa representação, como Game of Thrones, por exemplo, de adaptações para séries, né? Então esse vídeo ele vai ser uma barra análise, barra opinião comentada sobre o que eu achei do primeiro episódio de The Last of Us até agora, né? E eu vou dar no final desse vídeo aqui, ao decorrer desse vídeo na verdade, algumas expectativas minhas sobre o que eu acho que vai ser da série, pelo menos na primeira temporada, até porque a gente não sabe ainda se a série vai adaptar ou não, né, o primeiro e o segundo game juntos. Pode ser só o primeiro e depois vir uma outra temporada em 2095, como sempre fazem, né, com essas novas temporadas. Portanto, se você quer acompanhar o canal aqui, mais opiniões e reviews, críticas e muitas outras coisas sobre séries, filmes e jogos e animes, qualquer outra coisa, aproveita para se inscrever aqui no canal aqui embaixo, também já deixar o like, que eu tenho certeza que você vai curtir essa minha opinião barra análise do primeiro episódio de The Last of Us. Bom, antes de tudo eu vou comentar um pouco sobre como foi a minha experiência com o jogo de The Last of Us, pelo menos o primeiro. Eu, pelo menos, joguei na época lá do Play 3, quando lançou o jogo, onde ele mal rodava no PlayStation 3, mas os caras fizeram um milagre para rodar aquela maravilha, aquela obra de arte que é o primeiro The Last of Us no Play 3, e eu confesso que eu tenho ótimas memórias com The Last of Us. Foi um jogo que fez parte, sim, da minha pré-adolescência para adolescência e marcou, e sim, está na minha lista de top 3 melhores jogos que eu já joguei na minha vida, com toda certeza. Nossa, vou um pigarro aqui. Com toda certeza, The Last of Us é incrível, pelo menos quando eu joguei, eu tenho boas memórias, mas eu já não lembro tanto assim de como era o The Last of Us, até porque o 2 eu não cheguei a jogar, porque eu tenho Xbox e não peguei, mas eu já tenho uma boa base de The Last of Us aí pra poder dar minha opinião aqui pra vocês. O início da série, ele é bem diferente do que é o início do game. No game, pra você ter uma perspectiva, caso você não tenha jogado, e pra relembrar também, no game a gente já começa com a Sarah dentro da casa, né? A gente tem ali uma troca de etnia e de personagens na série, né? Só que, gente, vamos parar de mimimi, vamos parar de chatice aí, né? Até porque a gente não sabe quem é a mãe da Sarah no primeiro The Last of Us, e a gente tem poucas informações da Sarah, então não faz muita diferença essa troca de etnia. E a personagem, além de ser muito bonita, ela adapta e faz muito bem a Sarah nesse primeiro episódio, então não muda nenhuma mesmo. Mas no jogo, pra quem não jogou, o jogo a gente já começa no caos ali. A gente tá com a Sarah explorando um pouco da casa e conhecendo um pouco do que é a vida dela com o Joel, mas já tá à noite e o caos já tá começando já no jogo. Diferentemente da série, onde a série ela traz uma imersão muito maior e muito melhor do que como foi o apocalipse zumbi, como ele começou. Eles começam lá explicando, né, o vírus Cordyceps, que é o vírus do jogo mesmo, da série, é o vírus que infecta todo mundo. Eles começam explicando e depois disso eles introduzem como vai sendo o apocalipse zumbi, mas a gente tem uma perspectiva de como é a vida da Sarah, então a gente se aproxima mais com a Sarah e a relação dela com o Joel também na série. Não direto jogado num apocalipse zumbi, então eu pelo menos curti muito mais
essa imersão e essa construção de como que é o apocalipse, como ele foi acontecendo de fato, do que do jogo, porque o jogo a gente já começa o caos rolando ali e as coisas já vão explodindo, né? Bom, a gente tem logo em sequência a mudança de, ao invés de ter sido um carro que bateu no carro do Joel, na verdade tem lá uma queda de um avião, que é muito foda, por sinal, viu? Acaba tendo um acidente com o carro, mas não é necessariamente a mesma cena. Bom, mas no geral, nesse comecinho, a gente teve algumas mudanças que, ao invés do que normalmente fazem com adaptações de livros, filmes, séries ou até games mesmo, eles introduziram e agregaram no começo da série, no primeiro episódio. Não simplesmente modificaram um monte de coisa pra simplesmente ter que mudar, né? Isso fica uma parada chata, acabar modificando ali, a gente acabar tendo a sensação de que foi tudo mexido, mas não foi bom. Não. Na verdade, em The Last of Us, as coisas agregam muito mais do que atrapalham nesse comecinho com essas mudanças muito bem feitas pela HBO, pelo menos. Bom, depois desse começo do game, a gente tem uma cena que eu confesso que me pegou mesmo. A gente tem a mini Millie Bobby Brown, que, gente, é igualzinha a Millie Bobby Brown quando era criança. Essa menina não tem, os caras pegaram, voltaram um tempo pra fazer a série, que não é possível, velho. A imagem vai estar aí pra vocês compararem, mas é igualzinha a menina. Bom, a cena, ela me pegou um pouquinho ali, me chocou, digamos assim, porque eu não esperava que fosse ser tão pesada assim a série. Mas eu gostei, o fato da menina ter sido... Não do fato da menina ter sido cremada, né? Mas eu gostei sim do fato de que a série vai trazer elementos pesados, né? O jogo é mais 18, não é uma sériezinha só de apocalipse zumbi, não, né? Onde as coisas acontecem, tiro, porrada e bomba. Não, na verdade tem cenas pesadas ali. E essa cena logo de começo, com a volta pra timeline original da série, é muito boa e pelo menos me agregou muito. Uma das coisas que eu gostei ao decorrer desse episódio e das cenas que vão acontecendo ali enquanto eles estão na parte da Fedra e tudo mais, né, é que a série, ela não causa um desequilíbrio, e vocês vão me entender o porquê aqui. A série, ela faz muito bem em explicar a história pra quem não jogou o game, e também faz muito bem de não deixar a história completamente maçante pra quem já jogou e conhece The Last of Us. Ou seja, a série traz sim bons elementos de inserção de cenas a mais, de conhecimento, né, de explicar quem são os vagalumes, o Joel, a própria Tess também, explicar a Ellie, né, contar um pouquinho de quem é Ellie, apresentar, né? Porque ela não foi contada, explicada nada, mas apresenta muito bem e mais não deixa de um jeito que a gente que conhece a história, que jogou os games, fica achando, já tá bom, já vi essa cena, nossa, meu Deus do céu, é muito chato. Não. Ela faz muito bem isso de mesclar ali os dois e eu gostei muito dessa parte. Bom, até agora, depois da gente voltar à timeline original da série, eu pelo menos curti muito a atuação do Pedro Pascal, até porque ele é o cara desse episódio. A Bella Ramsey, eu confesso que eu não gostei do casting dela, ela não tem nada a ver com a Ellie. Ela não tem nada a ver de aparência, a gente olha e não consegue identificar uma Ellie ali. Mas, pelo que eu ouvi de análises de youtubers aí, né, e como pelo visto vai se decorrer a série, a Bella Ramsey tem muito potencial sim de acabar engolindo o Pedro Pascal nessa série, né. Mas pelo menos eu gostei e curti muito mais o começo do Pedro Pascal, ele atua muito bem e é um Joey brutão como a gente quis ver. Aliás, eu confesso pra vocês que eu vi esse primeiro episódio pelo menos dublado, porque eu gosto muito da dublagem dessa série, né. Por mais que eu veja em inglês, normalmente na língua original, que sim, faz muita diferença você ver na língua original, tá? Tem uma imersão maior ali sim, tá? Até porque esse jogo de Play 3 faz muito parte da minha adolescência e foi muito bem da HBO, inclusive, ter mantido os dubladores do game original mesmo pra essa série, então eu vi dublado. Comenta aí o que vocês acharam, né? Se vocês acharam boa a dublagem ou não. Esse primeiro episódio, no geral, eu curti muito mesmo, eu gostei bastante de como foi introduzida a história, as cenas a mais que a gente tem ao decorrer desse episódio, e principalmente também aquele mini cliffhangerzinho no final do episódio ali, é muito legal, né? Com um possível contato do irmão do Joel com ele via rádio, inclusive eu achei bem legal essa mecânica deles ali. Mas eu curti muito esse primeiro episódio, eu achei que introduziu bem a história, não deixou maçante pra quem já conhece e explicou muito do que vai acontecer e como que vai rolar a história. Eu curti demais esse primeiro episódio, mas eu pelo menos tenho 3 pontos aqui, 3 ressalvas, que se essa série não manter do primeiro episódio pros últimos do fim dessa temporada, vai ficar difícil de ver The Last of Us pela HBO, viu? O primeiro ponto é que essa série, ela não pode diminuir
como vai ser a violência, e não pode diminuir as cenas de drama, no geral, deixar mais softzinho. Até porque como a gente não tá jogando, né, a série, não tem como jogar uma série, a gente não vai ter aquela perspectiva de violência que o game traz, mas a série provavelmente não vai trazer, né, de ver a brutalidade do Joel, como eles... Então, enfim. Portanto, esse primeiro episódio fez muito bem aquela cena lá do Joel. O cara é muito foda mesmo. Mas a série ela não pode diminuir essa violência, porque a gente vai começar a perder um pouquinho do que é a essência do game e dos personagens, né? Eu pelo menos curti e tem que manter esse drama e essa violência assim pra The Last of Us. O segundo ponto é os detalhes e as cenas extras que tem nesse primeiro episódio em relação ao que não tem no jogo, porque isso vai trazer uma imersão maior de série mesmo e muito mais detalhes e riquezas do que tem num game no geral. E o terceiro ponto faz total sentido com o segundo. O terceiro ponto é o equilíbrio. Não deixar maçante pra quem já viu, já conhece os games, já zerou no Play 3, no Play 4, no Play 5, já lançou essa porra pra 3 gerações, né? Não deixar maçante pra quem já jogou o game e explicar bem a história pra quem não conhece The Last of Us, que vai ser a grande maioria no geral, né? O pessoal, por mais que tenha muita gente que tenha jogado e vai querer ver essa série, vai ter gente que não conhece e vai querer saber o que é, do que se trata, que não joga videogame. Por isso é muito importante explicar pra essa galera também o que é The Last of Us e também trazer a galera que jogou os games e não deixar maçante. Por isso as cenas, introduções, personagens a mais, vai fazer muito bem sim pra essa série. E a minha expectativa até o final dessa temporada, pelo menos por esse primeiro episódio, né, é de 9,5. Eu acho sim que essa vai ser uma das melhores, se não a melhor série de 2023. Vou ser bem sincero aqui, 2023 não tem tanta coisa assim que eu acho que vai chegar perto de The Last of Us, pelo menos por esse primeiro episódio. Mas o que você acha? Você acha que vai ser 9,5 mesmo? Você acha que vai se perder a série durante a primeira temporada até os próximos episódios? Que inclusive sai dia 21 de janeiro, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo aqui, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o primeiro episódio ou sobre o decorrer da série, o que você acha, beleza? Então se você curtiu esse vídeo e quer apoiar o canal, aproveita para curtir. Aproveita também para se inscrever para ficar por dentro de mais vídeos sobre o mundo nerd ou geek geral, no otaku, né? Muito obrigado e até breve. Valeu!